Certamente você viu nos meus stories que eu repostei recentemente que o presidente Jair Bolsonaro citou a famosa curva de Laffer na economia. Ele falou sobre a arrecadação de impostos no seu governo durante esses 4 anos e falou sobre o corte de impostos e como a curva de Laffer afeta isso. Mas, Eric, o que é a curva de Laffer? Temos que entender que o mercado, através das trocas voluntárias, através do comércio, ele cria uma relação entre o produtor e entre o consumidor. E isso cria um negócio chamado excedente, que é o ganho de cada um dentro desse mercado. O que o imposto faz do governo? O imposto reduz o tamanho do mercado. Ou seja, ele reduz esse excedente do mercado, tanto do consumidor quanto do produtor. E essa perda desse excedente se chama peso morto. Ou seja, o imposto de lei, naturalmente, ele cria um peso morto no mercado. Ele cria uma perda do excedente mercadológico. Mas, Eric, como é que a curva de Laffer entra nisso? A curva de Laffer diz o seguinte: é uma relação entre tributação, entre a cobrança dos impostos e a arrecadação deles pelo governo. O que acontece? Quando o governo ele cobra um imposto menor, o peso morto é menor e a arrecadação tende a ser maior. Se ele cobra, por exemplo, um imposto mediano, um pouquinho maior, esse peso morto aumenta. E o que acontece? A arrecadação ela sobe um pouquinho. Só que chega num ponto que o peso morto começa a crescer tanto que a arrecadação começa a cair. E é isso que fala a curva de Laffer. O governo ele pode cobrar imposto até um certo ponto. Um ponto ideal, vamos dizer assim. Ele cobrando até esse ponto ideal, ele tem uma arrecadação máxima, vamos dizer assim. Se ele passar daquilo e começar a cobrar mais, o peso morto vai aumentar e ainda por cima vai ter uma perda de mercado muito grande, uma arrecadação dos impostos muito menor. Você vai ter uma receita menor pelo governo. Então é isso que diz a curva de Laffer. A relação entre tributação e a relação entre arrecadação. Até certo ponto você pode cobrar uma quantidade de imposto. Se você crescer mais na arrecadação a partir dali, a arrecadação do governo é menor.